Eu fui contra. Mas e aí, nesse jogo do Flamengo e Bangu, se você procurar, vai ter uma crônica minha lá que eu escrevo assim: olha, o Flamengo acha que ganhou do Bangu, porque várias pessoas morreram aqui no hospital de campanha. Mas depois. Bem-vindos ao Corte do Barba, canal oficial de cortes do BarbaCast. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no BarbaCast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Nessa época, né, do retorno do futebol, durante a pandemia ainda, eu confesso que eu vi um post no Felipe, até falei com ele. Felipe é meu amigo do Doente Futebol. E eu vi uma postagem dele que me incomodou. Porque voltou, se não me engano, o Campeonato Carioca antes de todo mundo. Teve o Flamengo e Bangu. E aí ele botou assim, Flamengo e Bangu, não sei quantas pessoas, não lembro. Não sei o quê. No hospital do lado, 2 pessoas mortas. No hospital de campanha no Maracanã. Campanha no Maracanã. E eu me incomodei porque, tipo assim, nesse momento, acho que a volta do futebol do jeito que foi, e se provou que foi seguro, né? Até mesmo quando houve surto de infecção, não houve surto de infecção de um time para o outro, por exemplo, né? E de nenhum relato, né? De alguém que tenha pego durante o jogo ali que estava trabalhando. Então, eu acho que essa volta se tornou... Foi positiva. Foi positiva, no final das contas. Foi baseada na volta do futebol europeu, que também foi muito segura, né? Também não houve casos de contaminação, assim, de times e tal. Se houve, muito pouco, perto da quantidade de jogo que voltou. E eu não vi essa galera, e aí eu não tô falando nem do Felipe, tô falando quem era muito contra, batia muito. Eu não vi essa galera tão contra assim quando foi na Europa. Aí o pessoal falou, não, mas a pandemia ela tá passando. Eu não tava. Ainda tava alta. E aqui teve isso. E depois, né, o Casagrande, até trouxe o Romário aqui, que teve embates maravilhosos com o Casagrande, né? Sim. Falamos sobre o Casagrande, inclusive. O Casagrande, eu lembro direitinho que o Casagrande, ele simbolizou pra mim a hipocrisia no julgamento feito por isso. Primeiro que a gente não é ninguém pra julgar, tá? Mas enfim, como estava sendo julgado, eu achei hipocrisia. Por quê? Quando voltou o Campeonato Carioca, que a Globo já não tinha os direitos, né, se criticou bastante por parte da Globo o retorno do futebol carioca. Quando voltou o futebol paulista, os caras gravaram um vídeo falando: estou muito feliz porque o Campeonato Paulista vai voltar e eu vou poder fazer o que eu mais gosto, que é comentar futebol e tal, não sei o quê. Isso me incomodou, cara. E eu queria saber a tua opinião disso. Por mais que a gente já tenha passado, é uma parada que eu queria voltar. O que você acha? Na época, eu fui uma das pessoas que achava que estava um momento precipitado para voltar ao futebol no Brasil, porque a gente estava vivendo um momento de descontrole total da pandemia aqui, né? E o que acontece, né? Qual que era o grande temor? Primeiro, o desconhecido, né, cara? A pandemia... Né? O que a gente sabe de pandemia hoje, que a gente fala assim, as pessoas que tratam disso do ponto de vista político, médico, sanitário, é muito mais informação do que tinha naquela época ali, né? Sim, foram evidente. Foram aprendendo na base do teste ali, dos erros e acertos. E o Brasil estava num momento, cara, que a gente parecia que era um barril de pólvora ali, estava prestes a explodir de fato, assim, né? A gente não atravessou um momento assim de colapso total do sistema de saúde. Graças a Deus. Não atravessamos. Por um milagre, mas estivemos muito perto disso. Então, imagina se, né, a gente poderia avançar ali para as imagens do início da pandemia, daquelas caminhões na Itália saindo com corpos ali, aquilo ali estava muito presente no imaginário. E assim, para que você vai voltar a uma atividade que pode propiciar, né, um desencadeamento aí dos processos e gerar uma coisa muito pior? Então eu fui contra. Mas e aí, nesse jogo do Flamengo e Bangu, se você procurar, vai ter uma crônica minha lá que eu escrevo assim: olha, o Flamengo acha que ganhou do Bangu, porque várias pessoas morreram aqui no hospital de campanha. Mas depois, eu mesmo voltei atrás e falei assim: olha, o futebol se provou, né, jogável. Seguro para voltar. E qual foi um aspecto do procedimento do futebol que foi bom, por exemplo? O Brasil, desde o início, ele não apostou na testagem das pessoas, né? As pessoas que testavam no Brasil eram as pessoas que ou estavam convivendo numa casa que alguém testou positivo, mas não existiu testagem em massa da população. Não. Agora,
nos profissionais envolvidos no futebol eram testados toda semana, 2, 3 vezes por semana. Então, os casos eram detectados exatamente por isso, porque as pessoas estavam sendo testadas regularmente. E isso ajudou no processo. Ajudou, né? Inclusive, a criar um processo. Exato, que não existia. Né? Então, o futebol se provou, né, uma coisa boa naquele momento, contrariando o que a gente achava. Mas eu também, no início, eu fui contra, porque, cara, ali era o desconhecido, era o medo que a gente tinha. Sim. E a gente também, às vezes, ficava um pouco enviesado, né? Quando você via um grupo específico que estava defendendo tudo que você não defendia, defender a volta do futebol, você já automaticamente se colocava ali contrário à volta do futebol. Mas, cara, o futebol se provou jogável. Eu acho que naquele momento teve até uma importância de trazer ali um entretenimento para as pessoas que estavam em casa, com criança em casa, como a gente passou. Então, esse era o meu ponto na época. Eu falava assim, bom, se o futebol se provou seguro na Europa para voltar, por mais que os casos aqui ainda estivessem, a curva estivesse... Na verdade, se eu não me engano, a curva estava começando a descer. Foi em agosto ali, né? Acho que sim, quando começou o Carioca. Acho que começou a descer, se eu não me engano. Mas enfim, o futebol começou a se provar seguro lá fora. Os critérios que foram usados aqui eram ainda mais rígidos do que o da Europa. E a galera já não aguentava mais ver repeteco de Copa de 70. Ninguém queria ver essa porra, com todo respeito. Copa de 70 foi maravilhosa, mas, cara, entendeu? Então, ali teve um papel fundamental, na minha visão, de entretenimento da galera para distração mesmo. As novelas eram repetidas, os programas, todo mundo de máscara, não pediu porra nenhuma quando falou assim com a porra do microfone. Só que o que me incomodou mais, mas aí é a minha opinião, tá? Enfim, cada um tem a sua. O que me incomodou mais foi a hipocrisia de alguns, e eu não tô citando ninguém. Bom, tô citando o Casagrande porque é um exemplo da hipocrisia que aconteceu naquela época. E eu também não tô julgando ele a vida dele toda, não. Tô falando do que aconteceu exatamente nesse momento. Mas a galera ser contra a volta do Campeonato Carioca e a favor do Campeonato Paulista. Por isso que eu tenho a impressão de que a curva estava descendo. Porque quando a quantidade de mortes, eu não lembro agora. Em São Paulo estava pior que no Rio quando voltou lá. E ninguém falou nada. Ou melhor, ninguém não, desculpa, mas poucas pessoas que criticaram o Campeonato Carioca quando voltou falaram nessa época. E isso que me incomodou. Eu fui contrário em ambas as oportunidades, mas depois eu me retratei. Eu acho que é legal, cara. Você pode reconhecer que você não estava certo. Você não está certo o tempo todo. Né? Ainda mais num assunto desse que a gente realmente não tem, né, a expertise necessária para estar falando. Foi um momento bem complicado, mas ainda bem que a gente atravessou, né, cara? Sim, não, ainda bem. E aí, beleza. Aí acabou a pandemia, tudo bem e tal, não sei o quê. E hoje em dia, como é que você faz o seu conteúdo de futebol? Como é que você pensa o seu conteúdo hoje? Porque, cara, eu vejo, é uma coisa genial tua. Você fala assim, hoje o maior clube do Brasil jogou. Tu não fala quem é, mano. E a galera fica se batendo. Todo mundo sabe quem é o maior do Brasil. Todo mundo sabe. Saúde, inclusive. Mas peraí, calma. Não, peraí. Tem que beber, porque depois de beber. Porra, por favor, né? Mas é muito engraçado isso. Você joga essa parada assim, joga Corinthians, Flamengo, São Paulo, isso aqui. Maior clube venceu hoje. Porra, porque... como é que você